Olá, bem-vindo ao Alô Senado, espaço interativo da TV Senado, feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, conversar diretamente com o Senado Federal. No programa de hoje a gente fala sobre o impacto ambiental dos lava-jatos, a rotina de trabalho dos senadores no Congresso Nacional e nos estados, os avanços e pendências do Programa Espacial Brasileiro e a péssima qualidade dos ônibus no transporte público. No Passeata Eletrônica, a gente confere os comentários que mais chamaram a atenção dos senadores Cristóvão Buarque e Assir Gurgax nas redes sociais. O Alô Senado começa agora. Desperdício de água e produtos químicos de limpeza despejados diretamente nas redes de esgoto. Essas são algumas das consequências do uso indiscriminado dos lava-jatos nas cidades brasileiras. Na opinião do Cival dos Santos Belém, da capital do Mato Grosso, Cuiabá, os lava-jatos têm prejudicado e muito o meio ambiente. Ele acredita que é preciso tomar alguma atitude para diminuir ou mesmo acabar com esse impacto ambiental. E os senadores, o que acham dessa ideia? O Alô Senado levou a mensagem do Cival ao senador Rodrigo Hollenberg. Eu acho a preocupação extremamente pertinente, tanto pelo uso indiscriminado de água e pelo desperdício que isso gera, como também pela poluição, pela possível poluição provocada por lava-jatos. Nós vamos estudar essa sugestão, se cabe alguma legislação federal ou se isso deve estar regulamentado nas legislações estaduais ou nas legislações municipais. É um caso a se estudar e realmente a preocupação é bastante pertinente. A minha pergunta vai para todos os senadores. Eu gostaria de saber, em plena segunda-feira, aonde eles estão. Porque eu vim fazer uma visita do curso que eu estou fazendo e eu não vi uns 2 senadores e o presidente da Câmara. Só isso. E eu fiquei muito triste, porque o que eles estão fazendo? Eu queria que eles falassem pra gente o que está acontecendo, aonde eles estão, em plena segunda-feira. Célia, é que isso aqui é uma tradição. Terças, quartas e quintas são votações, comissões, o pessoal fica aqui. Aí sextas-feiras, sábados e domingos, e também nas segundas, os senadores estão nos seus estados. Aí são encontros, são as federações de indústria, sindicatos, universidades, acontecimentos, tem uma agenda cheia. O fim de semana eles não ficam aqui em Brasília parados, vão nos seus estados. Aliás, quem do Gama, como a Célia então é do DF, o DF sim, o DF fica em casa, os senadores do DF estão aqui porque estão em casa, os deputados do DF também estão em casa. Agora, cada estado quer seus representantes no fim de semana em seus respectivos estados. O pessoal não fica aqui no fim de semana não, descansando de jeito nenhum. A gente trabalha-se mais até correndo os seus respectivos estados, os senadores e os deputados, do que ficar em Brasília. O pessoal ia reclamar. Agora, quem é do DF já está em casa, aí fica aqui. O Passeata Eletrônica quer saber dos senadores Cristóvão Buarque e Assir Gurgax. Quais são os comentários mais interessantes postados nas suas redes sociais? Tem muitos interessantes, né? A gente às vezes fica sem lembrar pela rapidez, porque como eu falo muito da mídia, Twitter. Muito que eu uso muito é Twitter. Eu tenho 335 mil seguidores. Hoje ao mês chega a 336. Então chega muito comentário irônico, brincadeiras, não só a respeito de mim mesmo, recebo muitas provocações, como a respeito das coisas que estão acontecendo por aí. E de que forma o senhor usa essas contribuições, assim, o senhor aproveita isso para fazer propostas, projetos? Às vezes sim, não é muito comum. A maioria quer só fazer crítica ou brincar, mas de vez em quando chega uma boa proposta de lei que eu aproveito, sim. Olha, o tema mais forte e recorrente que tem aparecido nas redes sociais e também nas ruas do nosso país é a reforma política brasileira. Mas a reforma política não pode ser confundida com a reforma eleitoral. A reforma eleitoral é da votação e tudo mais. A reforma política é com relação aos investimentos do governo com relação à infraestrutura do nosso país. Eu entendo que esse é o tema mais forte, é o tema recorrente,
não só nas redes sociais, mas também nas ruas. E nós temos que dar uma resposta rápida à população, que é com relação ao investimento de mobilidade urbana, investimentos na qualidade da saúde pública, do ensino público. A reforma política é uma coisa, e a reforma eleitoral é outra coisa. Talvez nós tenhamos que fazer alguma coisa com relação à reforma eleitoral também, para podermos chegar à reforma política na sua essência, que é o que são esses investimentos do governo com relação às questões estruturais do nosso país. O Alô Senado tem uma correção a fazer. Nós já respondemos aqui no programa várias mensagens do Haroldo Oséias de Almeida, que tem feito valiosas contribuições para o nosso diálogo televisivo entre cidadãos e parlamentares. Mas a cidade do Haroldo vinha sendo apresentada como Chão Grande, quando, na verdade, o nome correto é Xangrande, um município de cerca de 20 mil habitantes em Pernambuco, que fica a 80 quilômetros da capital, Recife. Haroldo, a gente agradece as mensagens e espera continuar sempre recebendo as suas perguntas e sugestões. Afinal, é com participações como a sua que a gente enriquece o debate e a comunicação entre representados e representantes no Senado Federal. A mais recente mensagem do Haroldo traz os seguintes questionamentos. O governo brasileiro tem um programa de exploração do espaço? A Política Nacional de Defesa contra Corpos Celestes tem autonomia ou depende de outros países? E de que forma o Brasil investe na pesquisa espacial? Haroldo, quem responde as suas perguntas é o senador Inácio Arruda. O Brasil estabeleceu um programa espacial que já tem mais de 40 anos. Nós fizemos um grande investimento, depois criamos aquela base em Natal, no Rio Grande do Norte, chama-se Barreira do Inferno. Era uma base de lançamento de pequenos foguetes para poder fazer medições meteorológicas, fazer estudos da atmosfera, até chegarmos na base de Alcântara, no Maranhão, que já é uma base com uma outra envergadura, com outra disposição, que tinha o objetivo de fazer com que o Brasil colocasse o seu próprio satélite no espaço. Mas todos sabemos que esse projeto ele sofreu um grande prejuízo quando um detonador, que ninguém sabe de onde foi acionado, destruiu toda aquela estrutura do lançador de foguetes. Hoje, para o Brasil colocar um satélite no espaço, por exemplo, nós dependemos de lançadores, ou lançamos com os Estados Unidos, ou lançamos com a China, ou lançamos com a Rússia, ou lançamos com a Ucrânia. E com esses países todos nós temos interface, digamos assim, para desenvolver o nosso próprio sistema. Há um investimento nesse sentido. Não é fácil porque essa é uma batalha que não tem transferência de tecnologia aí. Ou você desenvolve essa tecnologia, ou você compra caro tecnologia, ou você não tem como desenvolver o seu projeto. Então hoje o Brasil está nessa fase. Eu acho que nós temos que continuar investindo na tecnologia brasileira, fazendo um esforço muito grande com os nossos pesquisadores, com os nossos cientistas. Haroldo, essa é uma batalha que diz respeito ao desenvolvimento soberano do Brasil. Não é só o problema de defesa, é o problema da soberania. E ter soberania significa, portanto, ter defesa. E acho que é aqui que nós temos que investir pesadamente. Meu nome é Ivani, sou da Samambaia. A minha pergunta vai para os senadores. Pergunta para eles se eles já andaram nos ônibus. Os ônibus são a calamidade pública. A gente anda como se fosse uma sardinha, a gente é maltratado. A situação não é só os 20 centavos, é a situação dos ônibus. Não é só o aumento, é a situação dos ônibus. Vocês têm que andar nos ônibus para saber como é. É terrível. Eu, durante toda a minha vida, quase eu andei de ônibus. Eu estou no parlamento, mas até os 33 anos de idade, eu só andei de ônibus. E eu concordo com você. Os ônibus são, de fato, uma sardinha. Não só os ônibus, os metrô também. As condições são mínimas. E, por isso, eu tenho apoiado o movimento para melhorar a qualidade do transporte coletivo, dos ônibus e dos metrô, até dos trem. É nesse sentido que esse movimento avança e está dando certo. E nós temos que ter mais investimento para melhorar a qualidade do transporte coletivo, né? O transporte coletivo devia ter ar-condicionado, banco para todos, para que eles possam sentar, se deslocar.
São horas e horas de viagem que o nosso povo usa, que depende do ônibus. Então você está coberta de razão, conte com o nosso apoio, tem que estar na pauta aqui do Congresso. Nós que falamos de atender a pauta das ruas, dessas manifestações mágicas que eu digo, gigantesca, melhorar a qualidade também do transporte coletivo, além de uma passagem decente, e não essa que está aí, que a população de fato mais pobre não consegue pagar. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Participe! Para mandar uma mensagem escrita para a gente é só acessar www.senado.leg.br/TV e clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Para enviar um arquivo de vídeo com a sua pergunta, o endereço é www.senado.leg.br/alôsenado. Nessa página, selecione a seção Fale com o Senado e clique na opção Vídeo. Se preferir o telefone, basta ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!